Olá, olá, mais um episódio do Gabinete RP. Este vai ser muito, muito, muito rápido e vem na sequência de um reel que eu partilhei há uns tempos, que basicamente diz que temos que estar nos círculos certos. Basicamente é isto. E tenho vivido isto muito proximamente particularmente nos últimos 2, 3 anos, tenho notado muito, muito, muita diferença, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, de me envolver nos círculos certos. Muito recentemente entrei juntamente com o Cláudio no Círculo Dourado, que é uma comunidade, um círculo de pessoas liderado pelo Paulo Faustino e pela Regina Santana, e é um grupo extraordinário. Entrei muito recentemente, a verdade é essa, mas é um grupo extraordinário e a diversidade de pessoas, a complexidade do grupo, o tipo de conversas do grupo permitiu-me perceber que o estar ali, permitiu-me perceber não, permitiu-me reforçar ainda mais a ideia que eu já tinha de que estar em determinados círculos permite-nos pensar de determinadas formas. E no reel que eu gravei até comparei a questão da pressão social nas várias fases da nossa vida. E dei o exemplo de quando nós estamos na faculdade, a nossa principal prioridade, que é normal quando entramos para a faculdade, é beber copos, ir a festas, divertir-nos, garantir que todas as noites temos uma história para contar, garantir que é o mais tapafúrdia possível. Estou aqui a exagerar um bocadinho, obviamente nem toda a gente é assim, mas genericamente é isto que acontece. Também me parece que gradualmente isto está a deixar de ser assim, mas quando eu entrei na faculdade há 11 ou 12 anos, era assim que acontecia. Conforme vamos evoluindo, é bom que a nossa pressão social vá mudando. Portanto, aquilo que eu espero que há 11 ou 12 anos fosse beber uma garrafa de vodka penalti, fosse essa a minha pressão social, eu espero que hoje seja a capacidade de tratar bem a minha equipa, alinhar bem as expectativas com a minha equipa, conseguir equilibrar o trabalho com a minha família, conseguir criar uma família feliz, conseguir ser uma pessoa correta, etc, 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 porque esse é o momento em que eu estou nesta fase. Tenho 30 anos, eu imagino, obviamente, o que serão os meus próximos 20, 30 anos, como imaginava aos 15, como é que seriam os meus próximos 15, e isso leva-me a pensar o quão importante é estar rodeado das pessoas certas. E dou por mim a pensar, porque eu já estive em variedíssimos círculos, sempre fui uma pessoa que foi muito bem relacionada no sentido de conhecer muita gente, dar muito bem com muita, muita gente de muitas áreas diferentes, muitos tipos diferentes, todos os estratos sociais que possam imaginar, não tanto pessoas de estratos sociais mais elevados, é um facto, mas sempre tive muita capacidade de lidar com muitas pessoas diferentes. E consigo, já nesta fase, em que ainda sou uma pessoa jovem com muito para aprender, identificar claramente o impacto de determinadas companhias na minha forma de pensar, na minha forma de pensar o mundo, de pensar a minha vida, de pensar o esforço individual, de pensar a minha relação entre o trabalho e a minha vida pessoal, etc, etc, etc. E portanto, estar rodeado só de workaholics não é bom, porque o que vai acontecer é que não vão conseguir construir família, não vão conseguir manter as relações com os vossos amigos. Estar rodeado de pessoas que entendem que o patrão é um problema porque é um diabo que ganha muito dinheiro e devia distribuir o dinheiro por toda a gente, e é uma pessoa maldosa que não quer saber dos trabalhadores para nada, e portanto a partir das 6 eu não quero saber daquilo para nada, se aquilo arder, melhor. Estou aqui a levar isto a um extremo, obviamente, mas estar rodeado só de pessoas assim vai-me levar a pensar o quê? Que eu, a partir das 6 da tarde, não posso pensar de todo em trabalho, que se o negócio do patrão acabar é um problema deles, já ganhou o dinheiro que chega para aquilo que tem, etc, etc, etc. Se eu estiver rodeado de pessoas que me dizem que ehm, devemos gastar o dinheiro todo a ir ver um determinado clube de futebol porque o clube de futebol cria uma conexão social, etc, etc, etc. O que é que vai acontecer? Eu vou acabar num estádio todos os fins de semana. Isto serve para qualquer tipo de pressão social. Obviamente, ela é mais impactante quanto mais nichado for o grupo. Se for um grupo de uma claque, naturalmente o nicho é futebol ou um clube, e apoiar aquele clube e acompanhar aquela claque. Ponto. Se eu estiver só em grupos de empresários, o que vai acontecer é que eu só penso em negócios e em empresas e etc. Portanto, o que é que eu tenho concluído? É altamente vantajoso estar em grupos diversos, estar em grupos complexos,
E isso pode ser equilibrado com grupos diferentes. Eu não preciso de fazer parte de um grupo onde tenho várias pessoas, até porque normalmente o que acontece é que aquilo que cada pessoa poderia ter para acrescentar a esse grupo, acaba por se ir anulando em debates que são importantes, mas não naquilo que eu estou à procura. Ou seja, eu gosto muito de estar, por exemplo, num jantar com várias pessoas com visões diferentes, por exemplo, de espectros políticos diferentes, porque acho que a discussão é sempre interessante. E eu aprendo com isso. Esse é um grupo de influência. Esse grupo, à partida, não me vai levar a pensar de uma determinada forma, ou melhor, esse grupo não me vai empurrar para um determinado partido político ou para uma determinada orientação política. Esse grupo vai-me criar pressão social para saber discutir sobre política. Então é isso que eu retiro desse grupo. Se eu quiser ter uma determinada orientação política que me dê força para defender uma determinada cor, uma determinada ideologia, o que faz sentido é eu integrar um grupo desse partido político. Se eu quiser perceber muito de empresas, faz sentido que eu integre um grupo de empresários. Se eu quero saber muito sobre saúde, faz sentido que eu integre um grupo de profissionais da área da saúde e pessoas da área da saúde. Então o que é o ideal para a minha vida, acredito eu, embora seja complexo? É conseguir reunir vários grupos de várias áreas diferentes que me permitam selecionar o tipo de pressão social que eu quero. Neste momento, se eu tivesse que definir os 2 grupos principais em que eu me tenho focado, e atenção, grupos não têm de ser pessoas que vocês acompanham todos os dias, com quem falam todos os dias, de quem têm sequer o número de telemóvel, podem nem sequer ter, são grupos que vos influenciam. E os 2 grupos principais neste momento, na minha fase, ou os 3 grupos principais são grupos empresariais, portanto é o caso do Círculo Dourado, que me vai certamente dar ferramentas que eu não tinha até aqui enquanto empresário, enquanto líder de negócio e enquanto profissional, enquanto consultor jurídico. Depois, grupos de, não vou dizer desporto, mas de pessoas que reconhecem o impacto do desporto e da atividade física na sua pessoa. Basta que sejam as pessoas que vão à mesma box de CrossFit que eu. Vou lá poucas vezes, não vou mentir, vou lá para aí uma vez por semana num ritmo bom, mas pronto, não me batam, é o possível. Eu gosto muito de correr, não gosto assim tanto de treinar, mas ainda bem que vou treinar com mais pessoas, porque isso gera pressão social e às vezes não te vejo há 15 dias, gera pressão social. Eu escolher estar naquele grupo, reparem, eu podia treinar sozinho. Não é? Eu podia escolher nem que fosse só os exercícios que conseguia fazer em casa, e que são muitos, e treinava sozinho, mas o estar ali mete-me num contexto que me gera pressão social positiva. E depois tem aqui um terceiro grupo que é a parte pessoal. Eu gosto de estar rodeado de pessoas, que são os meus amigos, para falar de coisas que não sejam nem negócio, nem desporto, mas coisas da vida, coisas familiares, criação de família, construção de casa, de um lar, de investimentos pessoais, desenvolvimento pessoal, filosofia, o que for, política, por exemplo. Ou seja, um terceiro grupo que é um grupo mais eclético, mais diverso. Então é isto. Eu acho que conseguirmos encontrar vários grupos que nos impactem de formas diferentes é uma forma interessantíssima de nos posicionarmos no mundo, e é uma forma indolor de nos posicionarmos no mundo. Aquela frase do tu és a média das 5 pessoas de quem te rodeias, parece assim uma frase que sairia num bolinho da sorte chinês. Não que isso é sentenças tipo, vai cair 1 milhão de euros no colo. Não, pronto. Mas parece uma frase assim meio clichê que apareceria num qualquer filme de domingo à tarde. Mas é que na verdade eu vejo isso a acontecer. As pessoas de quem eu me faço rodear impactam muito a forma como eu vejo o mundo. E também impactam a forma como vocês veem o mundo. Depois nós podemos fazer aqui uma microanálise. Façam a média dos 5 conteúdos que vocês consomem mais. Eu adorava que o Gabinete RP fosse um deles. Eu faço essa média através dos podcasts que eu consumo. E que vai mudando muito. Agora o que eu consumo mais é o Modern Wisdom,
do Chris Williamson, o The Diary of a CEO, do Stephen Bartlett. Ouço muito Comissão Política, porque adoro política e é um dos podcasts do Expresso. Ouço os podcasts do G4 e acho que não me está a escapar agora aqui nenhum. E eu consigo identificar claramente que estes conteúdos influenciam o meu dia-a-dia, porque eu, embora não conheça nenhuma daquelas pessoas, estive com algumas das pessoas da Comissão Política no mesmo espaço, dissemos boa tarde e pouco mais, mas não as conheço pessoalmente, não interagi pessoalmente com elas mais do que um minuto. Mas eu, embora não conheça aquelas pessoas, eu sou impactado por aquilo que aquelas pessoas dizem. Tal como, talvez algumas das pessoas que estão desse lado são impactadas por coisas que eu digo, embora não conheçam. E isso significa que nós hoje temos capacidade de definir os nossos círculos de uma forma que nunca tivemos. Nunca. E isso é valiosíssimo e é muito impactante para o bom e para o mau. Porque eu posso escolher conteúdos que me impactam da forma errada. E pronto. É isto. Escolham os círculos nos quais se inserem. Escolham as pessoas das quais fazem rodear. Tentem fazer um esforço para não ser demasiado radicais na forma como selecionam as pessoas. Vão ter pessoas que vocês amam muito, que vos irritam muito e que vos desgastam muito. E isso é perfeitamente normal. Não significa que têm de deixar de falar com essas pessoas. E vão ter outras pessoas que vocês admiram muito e que acham que vos vão ensinar coisas extraordinárias. Não precisam de estar a melgar essa pessoa de manhã à noite. Podem aprender em imensos contextos com essa pessoa e, portanto, é encontrar aqui um equilíbrio no final do dia para encontrar fatores externos que vos ajudem a ser as pessoas que vocês querem ser. No final do dia, é isto. Obrigado por acompanharem o Gabinete RP. Foi o episódio, não faço a menor ideia qual número, 30 e muitos, diria eu. Obrigado por estarem desse lado e até o próximo episódio.